E hoje aqui na nossa mesa, no Passo a Passo, temos a companhia da professora Flávia Ballarini. É isso, Flávia? Sim, Flávia Ballarini. Flávia, o que é que você vai ensinar pra gente aqui de bonito? Então, hoje eu trouxe para mostrar essa corujinha, porque é o que tá... Deixa eu ver. Ai, que lindo. É uma dos artesanatos que está sendo bem pedido, né? Muito, corujinha tá muito em moda, né? Muito em moda. Muito em moda. Adorei. Ó, é uma mocinha, tem É uma menina. Uma menininha. E pra gente fazer, o que a gente precisa? Então, quais são os pra materiais? gente fazer essa corujinha hoje, eu trouxe... A gente vai precisar do feltro rosa, porque foi a cor que eu escolhi. Certo. Um feltro de oncinha, Ah, porque tá, a oncinha, assim, é um feltro estampado. Linha, agulha e os moldes, certo. que eu já trouxe também. Aí o feltro branco e preto, que é aqueles pedacinhos que são a gente pedacinhos, usa pro olho, os retalhos, né? que isso pode ser usado com retalho, né? Beleza. Eu utilizo retalhos. Vamos lá. Ah, e enchimento também, que ela é Sim, gordinha, o enchimento, claro. aquele enchimento siliconado. Aqui. Esse é o plumante, Isso. ou enchimento de boneca, né? Uhum. Esse é o material que a gente vai usar hoje. Então tá, vamos lá. Então, para começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso molde. Eu coloco um xizinho aqui na frente, porque de um lado eu risco, para não ficar, porque nunca o molde, ele é perfeito, né? Que eu risco a mão. Então, agora eu venho do outro lado e faço a mesma coisa. Com ele virado ao contrário. Com ele virado ao contrário. Aí eu vou riscar, né? Risco todo o molde. Faço a mesma coisa com... Esse ficou bem fraquinho. Faço a mesma coisa com o desenho aqui do detalhe da corujinha, que é esse detalhe. Certo, que é as asinhas. Sim, né? as asinhas da coruja. Eu vou riscar também. Esse aqui eu já trouxe riscado para adiantar pra gente, né? Como vocês podem ver. E agora a gente vai cortar. Eu já trouxe... Cortar não tem nenhum mistério, né, gente? É, com certeza. Eu já trouxe uma cortada para mostrar a vocês. Esse feltro estampado pode ser de oncinha, como pode ser de florzinha, que eu vi que é tudo pedaço que a gente pode utilizar retalhos, né? Sim. Reaproveitar, não é? Sim, e eu costumo usar também o tecido, porque nem todo mundo tem o feltro. Certo. Um feltro estampado, e às vezes fica um pouco preso assim, eu queria fazer, mas eu não tenho aquele feltro. Então eu uso um pedaço de tecido, de qualquer estampa, tem um papel, que é o papel termocolante. Isso. Eu uso papel termocolante, e no papel termocolante, tiro aquele adesivo, coloco aqui em cima, e ele fica também perfeito, tão bonito quanto, né? Você é professora, não é? Sim, eu sou professora de artesanato. Me considero mais professora do que artesã, na verdade. Qual é a sua profissão? Eu sou formada em turismo, sou técnica de turismo. Bacana. E estou terminando agora uma graduação em pedagogia. Bacana. E o artesanato continua, né? Porque a gente não consegue parar. Depois que a gente começa, não consegue mais. Sim. Você começou como? Eu comecei ainda criança, né? A gente tinha muita curiosidade para saber como era feitas as peças, e os recursos não eram tantos. Eu costumo falar que a dificuldade que a gente tem de conseguir um material, ou de conseguir até mesmo aquele produto, faz com que a nossa criatividade seja muito maior. Às vezes a gente, como artesão, acaba perdendo um pouco essa questão da criatividade, porque é muita coisa, é muita informação. E eu vejo que eu tinha numa quantidade muito maior a minha criatividade, porque eu conseguia criar coisas. Eu vi um determinado objeto e eu não via aquele objeto, eu não via um papel. Eu via alguma coisa pronta, eu via um bicho pronto, eu via uma caixa pronta. Então, todas as vezes que eu pegava qualquer coisa, um galho de goiaba, todo mundo via um galho de goiaba e eu via uma topiaria. Acontece mesmo. Isso é muito legal quando a gente tem imaginação, né? E que imaginação
se desenvolve com o tempo. A gente vai aumentando a quantidade, né? Pois de é. imaginação conforme a gente exercita. Sim. Né? Uhum. E cada vez mais a gente está querendo buscar, porque você vê uma coisa e eu comecei a fazer uma topiaria de... O que eu tinha em casa era folhas lá no quintal. E aí fiz aquela topiaria com... Comecei a fazer com papelão a base, eu falei, não, dá para fazer um galho, dá para usar um galho de goiaba. E aí eu usei um galho de goiaba, e aí eu na cozinha um dia, fazendo um tempero, vi uma folha de louro, eu falei, nossa, vai ficar lindo com louro. Aí comecei a fazer com várias coisas que eu tinha na cozinha, né, o louro, o feijão, a canela, né. Aí a partir daí... Eu só fui aumentando a minha vontade de conhecer os materiais, a minha curiosidade em transformar tudo que eu via em um artesanato. Em arte, né? Em arte. Isso é uma arte. Vocês estão vendo aqui que a Flávia faz um pouco de tudo. Além do feltro, que ela trouxe várias coisas para a gente ver, que são umas gracinhas que a gente poderia ficar mostrando aqui um tempão. Ela faz... Você aceita encomenda, Flávia? Sim. Ela faz bolsinhas, olha só, para festa de aniversário. Sim, são lembrancinhas de aniversário. Aqui você já bota de tudo, já bota as lembrancinhas, bota os docinhos, quiser levar para casa, né? E nessa parte que está em branco, maior, a gente borda o nome da criança, ou manda silcar. Na maioria das vezes as mães pedem um nome silcado, ou escreve a caneta. E você também faz biscuit, né? É uma paixão. O biscuit é minha paixão. Que delicadeza. Isso num buquê, gente, olha só. Essas peças foram feitas para um arranjo de bolo, para um topo de bolo. Ah, é? Muito delicado, um biscuit finíssimo, finíssimo, finíssimo. Muito, muito delicado, muito bem feito. Tá de parabéns. Obrigada. Muito bonito mesmo. Vamos lá, Bem, a gente tá aqui mas voltando aqui à nossa corujinha. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu deixei aqui as peças cortadas já. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa parte da asinha, tá? Então eu venho aqui atrás, na parte de trás, e vou dar aquele pontinho de alinhavo. Certo. Não precisa ser nada muito detalhado. E essa linha que você está fazendo, pode fazer. Sim. Essa linha, ela é aquela de bordar, que é um pouquinho mais grossa. Sim, né? É uma linha de bordar. Mas tem gente que gosta de fazer, tem gente que quer o trabalho um pouco mais delicado. E às vezes eles me pedem, eu faço com uma linha de costura normal. Faço ela dobrada e ele fica bem delicadinho. Eu costumo fazer isso principalmente para trabalho de recém-nascido. Ah, tá. Porque... Entendi. Bom, é basicamente isso que a gente vai fazer com a asa. O olho, a mesma coisa, né? Eu colo aqui. Gente, que tipo de cola você usa? Para colar, às vezes eu tenho os detalhes que eu tenho aqui no caso do lacinho, até o biquinho mesmo. Esse aqui, eu colo aqui atrás. Eu costumo usar a cola de silicone líquido, que é mais prática, né? A gente não corre o risco de queimar o dedo. E nem todo lugar que a gente está, às vezes tem uma tomada ou a pistola não funciona. Então eu descobri a cola líquida, o silicone líquido. E o bom do silicone líquido também é que não dá um relevo. Às vezes a cola quente, né? Ela dá aquele relevo que a gente não Se quer. a gente demora um pouquinho com a cola quente, ela acaba estragando o nosso trabalho. E se a cola está muito quente, ela costuma soltar um monte de fiozinho que acaba ficando desagradável preso no trabalho. No trabalho também. Tá? Né? Então é isso aqui que a gente vai fazer. Colou. E agora o mesmo alinhavo que eu fiz aqui em volta, eu vou fazer em volta do olhinho. Eu já trouxe uma também adiantada. Ah, é bom, que é essa aqui. Isso, né, toma um tempinho. Porque senão a gente não consegue terminar, né, para vocês verem o que realmente vai ser feito. Aí o próximo passo vai ser colar a argolinha do chaveiro, né? Porque se a gente vai fazer um chaveiro, eu tenho uma argolinha aqui. E isso aqui eu acho bem interessante a gente mostrar, ó, como eu faço. Eu uso a linha, que é a linha de pipa.
A linha 10, A linha 10. Que ela não arrebenta tão fácil. Não, por isso mesmo que eu uso ela, né? Por ser uma linha mais forte. Eu venho aqui na parte de dentro, ó, pela parte de dentro. Eu vou fazer um ponto bem pequenininho, opa, um ponto bem pequeno, e eu vou pegar superficialmente. Eu vou fazer isso. Para não passar para o lado de trás. Para não passar para o lado de trás. Porque uma das características do artesanato, gente, não é a gente fazer uma coisa de qualquer jeito. Tem que ter todo um capricho. É claro que isso é um produto feito à mão. Nunca vai ficar um igual ao outro. Então, essa peça, ela é única, ela é exclusiva. Exatamente. Né? Eu posso fazer, eu cortei aqui várias peças, mas depois de pronto a gente vai ver que dependendo do lugar onde eu coloco o olho, se eu coloco esse olho mais para cima, se eu coloco ele mais para baixo, essa corujinha vai ter uma expressão. Cada um tem uma carinha, não tem jeito. Não tem. Mesmo sendo o mesmo molde, mesmo sendo todos os mesmos detalhes, né? Então, cada coisa, cada peça, ela vai ficar de um jeito diferente. Então, é isso, ó. Tá preso. E eu não tenho nenhum ponto aqui atrás, tá? Feito isso, a gente vai começar agora. Eu fiz essa parte, deixa eu cortar aqui. Eu coloco, gente, uma fitinha na minha tesoura, porque normalmente a gente vai, aí as alunas têm umas tesouras e você não sabe qual é a sua nunca. Eu falo, gente, essa aqui é só do feltro, não dá para cortar papel. Isso é bem legal eu falar também. Às vezes a gente quer estar com molde e eu vi um molde interessante e vou lá e não façam isso. O feltro, por si só, ele já cega bastante a tesoura. Então, o nosso próximo passo é começar a fechar a minha corujinha, porque agora vocês viram, ó, a gente já colocou a asa, já colocou os olhinhos, colocou o chaveiro. Então, eu venho aqui agora, vou escolher uma parte aonde eu posso, porque eu tenho que lembrar que eu vou costurar ela toda e eu preciso deixar uma parte aberta para ser colocado o feltro, tá? Então, eu venho aqui na parte de baixo, eu levantei aonde está a minha asa, eu vou passar minha agulha, assim. Ó. Abaixo a parte da asa. Que o nó fica escondido. Sim, aí o nó vai ficar bem escondidinho. Lembra que o nosso trabalho, ele tem que ficar bonito de todos os jeitos, né? Na frente e atrás. Então, a gente vai voltar com a linha no mesmo pontinho onde a gente começou, tá? Aí, eu dei a primeira laçada. Venho aqui, passo por trás. Que é o ponto caseado, né? Isto, esse é o ponto caseado. Mas se você não tem tanta intimidade assim com a agulha, eu posso sugerir também que você faça esse mesmo pontinho, ó. Ele também fica bonitinho. O cuidado que a gente vai ter é de dar um pontinho, puxar. Não dá para puxar muito, porque o meu trabalho vai ficar franzido, vai ficar repuxado. Mas esse ponto não tem mistério, gente, ó. Eu passo, viro aqui. Então, de novo, um pontinho. E entra por dentro para fazer uma laçada. E a gente tem esse pontinho, e ele fica bem bonitinho, tá? A gente já tem ele aqui também adiantado. Tá aqui, ó. Eu fiz os meus pontos e eu deixei um pequeno espaço. Tá vendo? Por aí você enche. Isso, por aqui eu vou encher. Agora tem uma outra coisa também que eu acho interessante. O plumante, não é interessante que a gente amasse ele. Eu vou fazer só uma bolinha com ele agora. E vou colocar aqui na parte menorzinha, aqui, ó. Tá? Que é pra essa parte da minha corujinha não ficar vazia. Porque às vezes a gente faz, essa partezinha sai. Aí parece que o bichinho tá triste, porque a orelhinha fica murcha. E tem algumas pontinhas que fica meio difícil mesmo. E elas acabam, quando é muito pontiagudo, é um pouco mais complicado. Mas com o tempo a gente vai vendo, vai se aperfeiçoando, né? Existem aqueles casos das expressões, né? Às vezes um detalhe de enchimento muda a expressão. Sim. Às vezes você faz um bichinho, borda um sorriso. Mas se você enche muito mais um lado do que o outro, ele fica com aquele sorrisinho sarcástico, vai ficar, assim, né? Aquele sorrisinho de deboche. Vai ficar com um sorrisinho amarelo. Não. Não.
A gente aqui está querendo uma corujinha simpática. Isso. A gente vai colocando a quantidade mais de enchimento. Eu vou encher essa corujinha toda porque eu vou fechar pra gente finalizar ela e colocar. Também. Ela é bem rápida para fazer. Não tem muito mistério. A única coisa que a gente pode fazer no plumante, o ideal é soltar ele pra gente ter um bichinho bem fofinho, né? E eu posso fazer uma bola. Nunca, gente, ó. Amassar demais. Nunca eu solto isso e às vezes a gente vai e faz isso, ó. Aí faço uma bola. Fica uma quantidade maior Fica aqui. uma bola grossa, né? E aí, o que acontece? O meu bichinho vai ficar cheio, não vai? Vai. Mas vai ficar um bichinho pesado. E até no sentir, a sensação que você tem na mão já é uma coisa mais áspera. Então, por isso, a gente soltar ele o máximo possível para ele ficar bem fofinho. Ele vai ficar cheio, porém fofinho. A gente vai continuar aqui colocando mais um pouquinho, né? Pra ele ficar gordinho e aquela coisa. Ele tá gordinho, mas ele tá, ó, fofinho. Ele não tá pesado, tá? Eu vou colocar em todos os cantos. Esse aqui, ele só tem esse cantinho. Mas quando eu tenho partes menores, às vezes eu tenho uma voltinha, é interessante que eu encha cada cantinho, pra não ficar nenhum espaço vazio. É assim mesmo, é um pouquinho demorado, dá um pouquinho de trabalho, mas no final o resultado fica bem bacana, tá? Ó, eu coloquei, ele tá macio, aí eu empurro um pouquinho com o dedo aqui pra dentro e eu vou continuar o meu ponto, tá? Aqui. Até a gente fechar todo o bichinho. Enquanto você fecha ele aí, fala pra gente como é que a gente te acha. Então, para encomendar. Eu tô no telefone, meu celular 99983-3792. O telefone da minha casa 3289-3792. O meu Facebook, Flávia Ballarini, né? E tem o e-mail. Vocês podem estar deixando um recado pelo e-mail também, flaviaballarine@hotmail.com. Muito bem, que assim as pessoas que quiserem encomendar, né, que ela faz vários modelinhos em feltro, como eu já mostrei aqui, né? E o mesmo modelinho de outras maneiras. Olha só que fofinha que tá essa aqui de olhinho fechado, tá vendo? Depende do olhinho, a gente pode... dependendo do olhinho, eu posso dar uma outra carinha pra minha coruja, né? Que ela fica... Essa também é uma coruja, é um outro tipo de coruja. Sim, muito simpática também. É uma corujinha mais cabeçuda. E zoiuda. É zoiuda. Muito linda. Eu adoro, gente. Eu adoro, assim, bonequinho. Eu sou apaixonada. Aí a gente terminou aqui, e aí como é que eu vou finalizar? Eu vou pegar a minha agulha, vou voltar aqui no cantinho, passo aqui com cuidado por baixo desse feltro aqui. Aí eu posso sair em qualquer canto aqui. E eu vou cortar a minha linha. Quer dizer, o meu trabalho, ele tá limpo. O meu pontinho não tem nenhum ponto amarrado aqui fora, porque às vezes a gente quer, eu vou dar um nozinho, e faz, por menor que seja, fica aquele nozinho do lado de fora, e não é isso que a gente está querendo. Nossa. Aí, agora eu trouxe aqui alguns lacinhos, pra gente estar colocando. Nessa aqui eu coloquei um lacinho rosa, eu posso estar colocando um lacinho amarelinho. Tá vendo? E é isso que eu falei pra vocês, dependendo do detalhe que eu uso, dependendo da altura do olhinho, o bonequinho tem uma outra carinha, né? Aí é só um pinguinho de cola, tá, gente? Não precisa mais do que isso, só essa cola descer. Isso. Dá um pinguinho de cola, ó.
Oh. Eu só espero secar e tá pronto. Essa aqui, a gente colocou 2 lacinhos. E essa aqui um lacinho só. Então, dependendo do detalhe que eu vou usar, né? E eu posso ornamentar mais, porque, eu quero ela mais enfeitada. Aí, A gente pode colocar, esse tá grande, mas eu só trouxe, porque tinha aqui, eu tô mostrando. Então eu posso colocar um fuxico, eu posso fazer um mini fuxico também para estar colocando aqui. Isso. E sua na hora. Às vezes, Flávia, eu não tenho um lacinho em casa como esse. Qual que é lacinho, gente? Eu posso estar colocando um botão. Um botão. Um botãozinho. Às vezes eu tenho um detalhe, eu não tenho o tecido estampado para colocar aqui em volta. Eu vou colocar um outro tecido de uma cor diferente para fazer o detalhe da asa. E aí, no lugar, para me dar um detalhezinho de uma estampa, eu posso colocar um desenho que eu recorto de tecido. Às vezes a gente tem um pedaço de tecido em casa e ele tem um bichinho. Eu posso recortar um desenho de tecido ou um coraçãozinho. Quer ver? Eu posso recortar aqui para vocês um coração. Essa aqui, por exemplo, tá com feltro, né? Só no feltro. Asinha de feltro e o olhinho é de botão. Sim. Quer dizer, não tem feltro preto. 2 botõezinhos. Até aqueles das roupas mesmo que vão caindo, a gente vai guardando, que enche as gavetas. Né? Vira e aí, eu faço um coraçãozinho. Eu posso estar colocando um detalhe aqui, ó. Eu quero colocar um detalhezinho, um coraçãozinho. E aí dou um pontinho. Então, para cada bichinho, eles podem ter o mesmo tamanho, a mesma característica, mas se a gente olhar bem, eles são diferentes. E ficam muito charmosos, gente. Olha essa bichinha amarelinha também. Que coisinha mais fofa. Muito, muito, muito fofa. Flávia, muito obrigada por ter vindo, dividir com a gente seu saber, né? Gostei muito, muito. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, e agradeço muito a você, Flávia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando meu trabalho, né? E levar um pouquinho do que eu sei para todo mundo. Muito bonito as coisas que você faz. E não esqueçam, toda segunda-feira vocês têm o Arte na Cidade novinho aqui na GV News, a TV da Grande Vitória. Até lá!